Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio, será que nós podemos realmente aceitar, crer que os dias da criação são literais? Tem pessoas que acham que aqueles dias ali poderiam ser eras, né? Talvez 1000 anos cada um, milhões de anos cada um. Alguns tentam acomodar isso aí com conceitos evolucionistas de milhões de anos. Fala pra gente, você que é um hebraísta, alguém que estuda a cultura judaica e a língua, aliás, está se doutorando em Bíblia hebraica, né? A pessoa mais, o ideal para responder realmente essa pergunta é você. Pastor Sérgio, afinal de contas, os dias da criação em Gênesis são literais ou são simbólicos? Muito boa pergunta, e ela ajuda sim a compreender essa questão aí da semelhança e dessemelhança entre o modelo criacionista bíblico adventista do sétimo dia e o modelo criacionista de muitas denominações, o modelo criacionista que sim, que reconhece que Deus é o Criador, mas que tenta, como o pastor Michelson disse, tenta adaptar, harmonizar a doutrina bíblica, o que a Bíblia apresenta, com o evolucionismo. Isso é chamado também de teoevolucionismo ou evoluteísmo, né? Eu tenho alguns problemas com relação a algumas vertentes de criacionismos, de design inteligente, etc., relacionado a colocar a Terra como sendo resultado de várias eras e a criação como sendo simbólica. De fato, hoje, o catolicismo, na verdade, depois do Concílio Vaticano II, e até antes mesmo, muitos teólogos católicos, como Karl Rahner, ou como mesmo a Comissão para a Doutrina da Fé da Igreja Católica, ela declara que o criacionismo, que a Bíblia não está descrevendo literalmente o que aconteceu nos tempos do Gênesis. Que tanto a história da criação como a história de Adão e Eva são mitos, são míticos, no mínimo míticos, e geralmente tidos como mitológicos, efetivamente mostrando o ideal de Deus para o ser humano, mas que falam de civilizações na figura de um único homem, Adão, ou Adapá, ou qualquer outro ser primevo, ou ser primordial. Eu quero, antes só de falar continuar falando, tem 2 livros aqui que eu queria, tem vários que eu queria citar para vocês, mas eu queria mostrar 2 especificamente, um em português, um em inglês, e esse aqui, Dr. Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, é bastante interessante, a mão de Deus na criação, da perspectiva do design inteligente também. É muito bom o livro, com alguns assuntos extremamente interessantes, algumas conclusões muito interessantes. Você vai gostar, leia, procure ler. Além disso, tem esse outro livro aqui, que é de um biologista evolucionista, né? E ele tenta conciliar a Bíblia com a ciência. É do Andrew Parker, chamado The Genesis, The Enigma. Eu acho que está ao contrário aí, não está? Tá, acho que está assim. Está ao contrário. Agora vocês vão conseguir ver certinho. Ó. The Genesis Enigma. E ele fala, por que o livro... Olha só, o que um evolucionista, né, um biólogo evolucionista, Andrew Parker, ele diz o seguinte, por que o primeiro livro da Bíblia é cientificamente acurado? Olha que livro interessante. Eu comprei quando eu estive lá nos Estados Unidos, é interessante. Ele diz assim, ó, no Daily Mail, na verdade, lá de Londres, diz o seguinte, é de cair o queixo, falando a respeito desse livro. É uma obra impressionante que busca provar que os antigos escritores hebreus do livro de Gênesis sabiam tudo acerca, e aí ele fala aqui, ó, aí ele vai falar assim, acerca da árvore de evolucionista milhares de anos antes de Darwin. É um livro interessante para você ler. Ele vai tentar fazer essa mescla. Ele vai falar sobre simbolismo, ele vai falar muito sobre essa questão também de símbolo do Gênesis como símbolo. Mas vamos lá. É possível acreditar que o Gênesis seja literal? Primeiro, antes de mais nada, você é obrigado a acreditar que o Gênesis seja literal se você é um criacionista. Se você acredita na palavra de Deus, você precisa entender que a criação de Gênesis seja literal. Será que entender que a criação de Gênesis seja literal, ou seja, como o pastor Eleazar descreveu, nós temos ali um quiasmo, né? um quiasmo, que é do primeiro dia com o terceiro, do primeiro dia com o quarto, do segundo com o quinto, e assim por diante, até chegar no 7º dia. A estrutura literária do texto hebraico, ele nos demanda crer que a intenção do autor, Moisés, a intenção de Deus como autor primário, autor por trás do próprio autor, a intenção do Espírito que estava sobre as águas e também sobre a mente de Moisés,
é que aquele relato fosse, sim, entendido como sendo um relato literal. Ele não utiliza nenhum tipo de linguagem que nos chame a simbolismo. Água não é simbólico. A água não é simbólica. A água é literal. A água, nós temos a água até hoje, vemos a água. A água é tomada, e ali é interessante porque ela tem a ver com também a questão da polêmica do texto de Gênesis com a cultura egípcia, com a cultura cananeia, com a cultura cananeia também. Então, a água primordial no Egito, Nun, não era algo que fosse impalpável. O Nilo, ou Nun primordial, não era algo impalpável, intangível para os egípcios e para os judeus, para os hebreus que ali estavam vendo em primeira mão o relato da criação, ou lendo de Moisés o relato da criação, e mesmo para Moisés. Então ele contempla a água literal, um Deus literal, criando em dias literais. E por que nós sabemos isso? Olha que interessante. A palavra Yom aparece 2.200 vezes na Bíblia hebraica, no singular, no plural ou no dual. Yom, Yameh ou Yamim, Yamaim ou Yamim. Ela aparece por volta de 2.200 vezes. A grande maioria, com qualificação ou sem qualificação, se refere a um dia de 24 horas. Então você tem um Deus literal, linguagem literal, passagem de tempo literal. A passagem de tempo, o dia, ela é literal. E ele aparece em todas as vezes, em que essa expressão Yom aparece com o numeral ordinal associada a números, ela sempre se refere a um dia de 24 horas. Sempre. Em nenhum outro texto ela vai se referir a dias, eras e gerações e coisas parecidas. É por isso que nós olhamos para as evidências de Gênesis, até aqui, 3 evidências, um Deus literal, linguagem literal, tempo literal, e nós podemos perceber de imediato que há a intenção de que o texto seja lido de maneira literal, completamente literal. Além disso, e vamos para uma quarta evidência, nós vamos perceber o seguinte: além de um Deus literal, água literal, tempo literal, nós temos seres que foram criados e que são literais. Os animais, as aves e etc. não são simbólicos de nada. Não há um hint de simbolismo, um insight de simbolismo. Existe a literalidade em todos os aspectos do texto. Nós vamos compreender hoje muito mais, aqui se refere à luz, porque alguns têm, mas há uma contradição entre a luz existindo antes do sol e etc. Mas quando nós percebemos e lemos com cuidado o texto bíblico, nós vamos perceber que ali há literalidade e a harmonia entre o texto. Eu não estou preocupado, sinceramente, não fico muito preocupado com harmonizar com a ciência. É possível? Acredito que sim. Mas a minha maior preocupação é harmonizar o texto bíblico e perceber a sua harmonia interna. E o texto bíblico, e não apenas isso, nós vimos aqui evidências intratextuais, mas quando nós vamos para a intertextualidade bíblica, nós vamos entender que Deus mesmo declarou que aquele relato era literal, em Êxodo 20, versos 8 a 11, porque ele estabelece o sábado com base na literalidade da criação. Nós vamos perceber Jó falando no capítulo 33 que ele foi aquele que me fez, e entendendo que é literal o relato da criação. Nós vamos entender que pela palavra foi feito e não pelos processos evolutivos simbólicos necessários para a simbolização, né? Se não existe, me permitam o neologismo, a simbolização do relato da criação. E mais importante, Jesus Cristo, no Novo Testamento, falando sobre o casamento, ele fala que no princípio Deus criou o homem e a mulher, entendendo o relato como sendo literal. Ademais, e veja, se não houvesse nenhuma outra evidência, a palavra de Cristo seria suficiente. A palavra de Jesus seria suficiente. O texto de Eclesiastes nos chama de criador, chama Deus de criador, né, o criador do ser humano, reconhecendo a literalidade. O Novo Testamento, lá no Apocalipse, chamada escatologia, ela se remete à protologia, ao texto antigo. E isso traz, e ao se remeter, fala da recriação da nova terra, novos céus e nova terra, remetendo à linguagem da criação. A mensagem básica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no nosso querido texto identitário, que é Apocalipse 14, versos 6 em diante, fala: temei a Deus e dá-lhe glória e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Em nenhum lugar a Bíblia permite a noção de um símbolo, da criação como um símbolo. Essa é uma diferença entre a maneira como nós entendemos a criação
a Igreja Católica entende a criação, os testemunhos de Jeová entendem a criação também. Nós entendemos que o relato é totalmente literal e Deus exerceu o seu poder para criar todo o espaço que nós vivemos, tudo o que nós necessitamos para viver, inclusive nós mesmos, em 7 dias literais, começando no primeiro dia da semana e concluindo no Shabat, que faz parte da criação também. Por isso, e aí aproveitando aqui o quiasma que o pastor Eleazar falou, é interessante notar que no próprio estabelecimento do Shabat, do sábado, há também um quiasma. Há um quiasma muito bem claro também. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, você vai encontrar ali no capítulo 2, logo em seguida, estou aqui com o texto aberto, mas você vai perceber que existe a estrutura, nos versos 2 e verso 3, existe um quiasma interno. Olha só, Deus terminou sua obra, repousou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito. Deus bendisse o 7º dia, você tem A, B, C, e o centro é o C. Deus abençoou o 7º dia, santificou. Agora o B voltando, B', porque no dia 7º repousou, porque no dia repousou de toda a obra que tinha feito. E quando ele tinha feito? Verso 3, na continuação, na criação. Essa estrutura que ela é acompanhada por um fenômeno interessante no texto hebraico. O texto hebraico, ele começa com uma declaração absoluta, Breshit. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Uma declaração absoluta. E logo depois dessa declaração absoluta, ele vem com a sequência de vavs, que é o e em hebraico, conjunção coordenativa, coordenativa, conjunção aditiva, e no contexto do texto hebraico, ela exige que todo o restante do relato da criação seja lido em conformidade com o no princípio. Há um início e ele começa o ato criativo. Respondendo à pergunta da Mara, a Terra já existia? Não. É a visão bíblica, a visão do relato bíblico, é óbvio. Existem teólogos que pensam diferente, eu respeito, eles vão ser salvos por Cristo Jesus também, assim como nós, pela graça de Deus. Mas, textualmente, o que o texto quer que nós entendamos é que a sequência criativa de Deus, ela é literalmente começando, inclusive, pelo relato de que ele criou os céus e a terra naquele primeiro momento. Obviamente, respeito àqueles que pensam diferente, sem problema nenhum. Mas, a partir do momento absoluto do Bereshit, nós vamos ter um vav, indicando que todos os atos criativos seguem imediatamente ao relato anterior, ao Bereshit, ao início, sendo apenas pausados ou ritmados pela sequência de ouvir tarde de manhã. E por isso, eu acredito sim que nós tenhamos apenas e tão somente um relato totalmente literal no livro de Gênesis. Pastor Sérgio,